todos. Beijo para vocês aí. Rapaz, é muito legal tudo isso que está acontecendo. Eu vou contar por quê. Em outras oportunidades também aconteceu da mesma forma, né? Porque lá em 13 e 14 eu estive aqui, 17 e 18 eu passei por aqui, agora, estou falando, todo ano eu venho, né? Mas período da pandemia não, e agora com os títulos que o Atlético conquistou na temporada também, não poderia ser diferente. E por que é legal tudo isso? Porque por mais que a gente desencadeie alguns conflitos no dia a dia do Jogo Aberto, é um programa que dá espaço depois para a gente tripudiar também. Então hoje eu fiz uma colinha e ao lado da Renata e do Denilson, eu falei sobre algumas questões envolvendo a campanha do Atlético na temporada, a campanha do Atlético da Copa do Brasil. E olha, merece um cuidado muito especial e uma discussão muito ampla, porque são números muito expressivos, gente. Eu com a Renata de um lado e com o Denilson do outro, a gente estava falando ali de um Atlético que é o melhor mandante, de um Atlético que é melhor mandante com mais gols, melhor mandante com mais vitórias, melhor visitante, que tem o artilheiro da competição, que tem a melhor defesa da competição, que tem a melhor média de público, que tem a maior invencibilidade, que tem o maior número de vitórias, que tem mais vitórias seguidas, que teve o melhor... E aí, na verdade, Copa do Brasil não, né? Temporada, né? Porque aqui a gente está falando de melhor turno, melhor retorno. Então isso merece um cuidado especial, porque são números muito expressivos, gente. Não dá simplesmente para olhar para a montagem do elenco e dizer que só isso resolve, só isso é suficiente para explicar, que só a entrada de dinheiro é suficiente para explicar. Não, é um conjunto de fatores. Não é oba-oba, não é jogar para a galera, é pura e simplesmente constatar o que é muito claro. O Atlético foi absoluto na temporada em tudo que disputou, mas ficou pelo caminho na Copa Libertadores. Mas olha o que esse time fez na Copa do Brasil, olha o que esse time fez no Campeonato Brasileiro. Não é simplesmente jogar para a galera e ficar aqui na base do oba-oba. É muito claro que esse Atlético é o maior Atlético de todos os tempos. Isso merece uma reflexão muito ampla, porque é mesmo, e o Cuca, o maior treinador da história do Atlético. Precisamos falar muito mais sobre esse Atlético e principalmente sobre o que ainda pode acontecer, porque a base será mantida, esse time será reforçado, e aí tudo leva a crer que o Cuca permaneça, não tem por que não permanecer, né? Acho que o Cuca não vai errar de novo como aconteceu em 2013, para quem entende que aquilo foi um erro, né? Tem gente que não, ele voltou com o bolso cheio. Mas, para quem interpreta que foi um erro, ele não vai errar de novo. Então, tudo leva a crer que ele permaneça e que o Atlético esteja ainda mais forte para a próxima temporada. E vai ter que realmente se preparar muito bem. Porque o Palmeiras agora com a Leila é possível também que se reforce. E ela já confirmou a permanência do Abel Ferreira, o que é muito importante para o Palmeiras. E o Flamengo dispensa comentários. Então teremos uma temporada de 2022, eu acho que ainda melhor e com muitas disputas entre principalmente esses três citados aqui, CJ. Boa, meu garoto, daqui a pouco a gente volta com você aí de São Paulo, sempre que quiser adentrar, você sabe que tem preferência, né? Não precisa nem dar seta para ultrapassar. Vamos conversar então com o Gomide, que é outra ponta nossa que está de forma virtual também, está ouvindo, participando. Não sei se está com a camisa vermelha em solidariedade ao Atlético Paranaense, mas não, está ali, bem vestido, é dono da bola também. Ô Gomidão, ontem o Valentim abriu mão dos 3 zagueiros, entrou com 2 zagueiros, colocou mais um jogador no meio-campo e nem isso foi suficiente. Renato Kaiser, que comandava o ataque ali, sentiu a contusão, sentiu o tornozelo. Pedro, Nicão não foi para o jogo. Queria que você falasse do jogo aí, dessa conquista. Everton falou sobre o maior Atlético de todos os tempos. Ontem, na festa do torcedor, eu estava no mesmo lugar onde o Luciano Dias estava, onde fez esse VT aí, logo na abertura do programa. E tinha gente, a maioria, falando que com certeza, mas tinha os saudosistas, a galera mais antiga, que tem um sentimento, que carrega ali uma carga emotiva, às vezes com uma identificação de jogadores, que marcaram até a seleção brasileira, que fala, mas tem time bom também que não conquistou. Boa tarde, Gomide, entra para a resenha aí.
Boa tarde, CJ. Boa tarde ao Grício do estúdio, ao Everton, bem próximo aqui de mim no estado de São Paulo. Grande abraço para quem nos acompanha em casa. Parabenizar novamente aí ao Atlético por mais um título, né, nessa temporada que termina de forma impecável, né, e irretocável. A gente costuma destacar muito aqui ao longo dos programas, né, que não se faz um time campeão, né? Uma equipe não é campeã, especialmente em mais de um torneio ao longo do ano, não se faz somente condicionado à sorte, né? Tem outros fatores em que o Atlético teve como preponderantes aí para essas conquistas que foram bem superiores a uma questão de sorte. Na verdade, o Atlético nem precisou de sorte nesse ano, né? Porque teve muita competência para construir essas duas campanhas. Em alguns momentos, não vou dizer assim de tanta dificuldade em meio aos dois campeonatos, né? O Brasileirão e agora a Copa do Brasil, mas parabéns a todos aí, ao Cuca, a todos do grupo, ao torcedor que ontem deve ter se esbaldado novamente aí por mais uma conquista aí em Belo Horizonte, aqueles que também, muitos, né, que foram a Curitiba. Ô CJ, eu ontem havia dito aqui que me surpreenderia realmente o Alberto Valentim mudar o que era um padrão nessa temporada do Atlético Paranaense, a formação com 3 zagueiros, né? Mas ele acabou colocando o Christian, né, na vaga de um dos defensores, podemos dizer assim, né? O Nico também não jogou, o zagueiro pela esquerda, optou pela saída dele, a entrada do Christian. O Nicão ficou fora, mas por conta de uma questão médica, né? Para mim, na minha interpretação, né, eu gosto de rever o jogo e estava revendo a partida agora pela manhã, né? Eu acho que o Atlético Paranaense ele até teve para atacar uma estratégia até certo ponto melhor do que apresentou no Mineirão, né? Já era algo previsível a questão do Atlético Paranaense ter mais a questão da posse da bola no jogo de ontem lá na Arena da Baixada do que aconteceu no Mineirão, né? Por conta do Atlético já ter aberto aí os 4-0 no jogo em casa, não precisar se expor no jogo lá em Curitiba. Então era uma tendência realmente o Atlético Paranaense ficar mais com a bola e procurou meio que dar um troco com relação ao que fez o Galo, né, na partida de ida, né? Porque o Christian é um volante de origem, né? Mas ele jogou como um volante mais na fase defensiva, né? No momento em que o Atlético Paranaense se defendia, né? Fazendo uma dupla ali por dentro para impedir o jogo do Atlético junto com o Eric, mas para atacar ele foi praticamente um meia pela esquerda, né? Na verdade, mudou ali a estrutura do início, mais da construção ali das jogadas, porque perdeu aquela saída com os 3 defensores, e aí avançou muito 2 meias para o campo de ataque, que era o Cittadini pelo lado direito, o Christian pelo lado esquerdo, para tentar alargar um pouco, né? Fazer com que os 2 volantes do Atlético ficassem um pouco espaçados no campo, justamente para esse espaço por dentro, né? Que era onde vinha circular o Terans. Em alguns momentos ali, antes do gol feito pelo Atlético, até conseguiu, né? Por exemplo, teve a primeira finalização que um goleiro defendeu no jogo, foi uma finalização de fora da área do Terans, né? Quando o Atlético Paranaense consegue colocar 2 jogadores contra o Alan, porque o Christian empurra o Jair um pouco mais para próximo da última linha, o Alan fica em dúvida se marca o Cittadini ou se marca o Terans, a bola chega no Terans, ele finaliza, mas uma finalização fraca que não levou perigo. Foi o que o Atlético conseguiu no primeiro jogo, né? Que o Grício mostrou aí na mesa, aquela superioridade de jogadores por dentro, até conseguiu alguns passos naqueles 20 minutos iniciais que o Cuca havia dito que se passasse esse período do jogo, o nível ali de tensão ou de pressão do Atlético Paranaense começaria a diminuir, que foi justamente o que aconteceu, especialmente depois do gol. Eu acho que a estratégia até foi válida, CJ, mas a execução acabou não saindo. É muito difícil jogar com um 4-0 nas costas já, né? Não deve ser uma situação fácil, o nível de erro ele diminui muito, né? Mas eu acho que o Atlético Paranaense encerra a temporada de uma forma que a gente tem que elogiar também, né? Não é porque um time perde, que é derrotado, que é vice-campeão, que ele não pode ser enaltecido. Fez 2 jogos abaixo do que apresentou ao longo dessa temporada, mas não podemos desmerecer uma campanha de um clube aí que
chegou na final esse ano, foi campeão em 2019, é bicampeão da Copa Sul-Americana, enquanto outros times grandes aí do futebol brasileiro estão lutando para se reconstruírem, né? E o Atlético Paranaense aí vem numa toada bem sólida com relação aos objetivos que quer. O Gomide falou aí que é muito difícil